Oi, a Ciência está começando agora. No programa de hoje, vamos falar sobre a cirrose hepática. O médico Eduardo Castro vai conversar com a gente sobre essa doença que pode ser provocada pelo consumo excessivo de álcool, pelo uso de alguns remédios e pelas hepatites do tipo B, C e autoimune. O psiquiatra Jorge Jaber vai conversar com a gente sobre as dificuldades que uma pessoa tem de largar o vício do álcool. Um vício que pode provocar inúmeras doenças, como a gente já falou, mas vamos saber também quais são os possíveis tratamentos para combater o alcoolismo, como é que se lida com essa dependência, né? Filha de um aristocrata e de uma dona de casa, Gabriela Leite estudou nos melhores colégios, formou-se em sociologia, ficou grávida, brigou com a mãe, decidiu sair de casa e passou a viver como prostituta. Foi assim que ela articulou o movimento pela regulamentação da profissão e acabou fundando a primeira Associação Brasileira de Prostitutas e fundou também uma grife de moda. A vida da Gabriela virou livro e agora chega aos palcos com a atriz Alexia Deschamps interpretando a Gabriela na peça que está em cartaz no Rio e que é dirigida por Guilherme Leme. A empresária Lígia Azevedo vai contar pra gente as aventuras dela no mundo das dietas, das receitas, ela que é uma pioneira nos cuidados com o corpo e é a prova viva de que funciona, né? Porque ela tá linda e é uma verdadeira referência sobre o assunto. Agora a Lígia está lançando um livro, Aventuras e Receitas de Lígia Azevedo. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter e pelo Facebook. Eu vou começar falando da cirrose. A cirrose ganhou uma dimensão, capa de revista, a partir da doença do Sócrates. E como é capa de revista, a gente fala no assunto porque todo mundo já viu nas bancas, né? Não é uma inconfidência que a gente está fazendo. Ele mesmo deu entrevista, né, falando isso. E assumindo o álcool. Mas existe a possibilidade de uma pessoa ter cirrose se ela nunca beber? Existe. Na apresentação mesmo, você fez um comentário que existem várias causas Eu de disse, mas eu doenças. quero que o senhor me confirme. Realmente a cirrose é uma situação que é levada por várias doenças básicas, né? O tema principal aqui é o álcool, é uma das mais comuns, inclusive, mas existem também várias outras causas. Qualquer situação de agressão ao fígado, de forma crônica, prolongada, pode levar à cirrose. Então, existem cirroses relacionadas, no segundo lugar, na escala de frequência, são as hepatites. Então, as hepatites virais, então, pelos vírus também um vírus está muito na moda, o vírus C, frequentemente está sendo abordado isso atualmente. O vírus B também pode levar à cirrose, menos frequentemente, e outras doenças também. As hepatites autoimunes também são responsáveis. Várias doenças metabólicas adquiridas geneticamente, hemocromatose relacionada ao ferro, doença de Wilson relacionada ao cobre, também medicamentos podem levar à cirrose, alguns medicamentos que são hepatotóxicos podem levar à cirrose. De modo que existe uma gama muito grande. Uma outra situação metabólica também, cada vez está se tornando mais frequente, é ligada à esteatohepatite não alcoólica, que é muito ligada à obesidade, ao diabetes, ao metabolismo dos lipídios, às dislipidemias. Então, existem muitas situações que podem levar à cirrose. E como é que se faz com o vício do álcool, doutor Jorge Jaber? Bom, depois de falar no fígado, vamos falar naquilo que é o maior causador de cirrose, né? Que é o álcool. Então eu fico imaginando, ninguém tem uma ideia exatamente do que é um hepatócito, uma célulazinha, né? Mais ou menos há uns 5 milhões de anos, a natureza criou uma célulazinha chamada hepatócito, que é uma coisa perfeitinha para eliminar toxinas do organismo. É tipo um filtro. Um filtro. Então, esse filtro é delicadíssimo. E quando a pessoa abusa do álcool, geralmente, principalmente se não se alimentar, tomando em doses, na maioria dos casos, excessiva, a pessoa vai desenvolvendo uma destruição desses hepatócitos. Inicialmente, um problema
o professor conhece isso muito mais do que eu, não vou entrar nessa linha, mas vai acumulando uma gordura. Depois isso vai se destruindo, fazendo uma fibrose, vai virando uma espécie de uma cicatriz. O fígado vai virando uma enorme cicatriz, se me permitam a imagem, né? E com isso... Esteatose, é isso? Como? Esteatose. Existe uma gradação de fatores até chegar à cirrose, né? O início, quando o abuso já extrapola os limites, então começa a ver o que ele comenta, que é a esteatose. Esteatos, gordura no latim, né, no grego. Então a esteatose é um acúmulo de gordura no fígado, decorrente do acúmulo de gotículas de gordura dentro das células. E todo mundo que tem esteatose tem cirrose? Não, nem sempre. A esteatose é uma fase ainda reversível. Se eventualmente a pessoa, no caso do álcool, ela interrompeu o abuso, essa esteatose é reabsorvida e volta à normalidade. O que é abuso para o senhor, doutor Jorge Jaime? Normalmente... Eu já entrevistei gente aqui que me disse, não, bebeu uma taça de vinho 3 vezes por semana é alcoólico. Não, existem várias tentativas. Eu acho meio radical, né? Não? Existem várias tentativas de se classificar isso. Mas o uso abusivo, ele exclui a necessidade de doses cada vez mais fortes. Então, aquele cara que passa da cerveja de 1 litro de cerveja para 1 litro de cachaça, ele sai do abuso e já entra no diagnóstico de dependência. E também a necessidade que a pessoa às vezes sente de usar o álcool para passar o mal-estar. É aquilo que a gente vê de manhã, muitas vezes no café da manhã do botequim. Pessoa tremendo. A pessoa dando uma tremidinha, tendo que tomar uma primeira para poder se equilibrar. Isso caracteriza mais a dependência. No resto é tudo muito parecido. Abandono de atividades profissionais, abandono de atividades de lazer, perda da qualidade do relacionamento sexo-afetivo, mais tempo procurando diversão ligada ao uso de álcool do que a outras atividades. O pessoal, em vez de assistir uma belíssima peça, né, como vai ser falado aqui, acaba ficando no bar em frente, em vez de entrar. Então, isso aí vai caracterizando o abuso. Aí é um comprometimento mesmo. É muito mais psicossocial do que física essa definição. Porque às vezes, vou falar como pessoa comum mesmo, assim. Às vezes a pessoa numa festa, você bebe mais do que você bebeu a semana inteira, por exemplo, ou o mês inteiro. Aí depois, no dia seguinte, você está péssimo, você fala, não vou beber nunca mais, né? Aí passa uma semana, 2 semanas sem beber nada. Mas é um abuso ocasional. No dia seguinte você não treme. Em geral, quem bebe assim mal, né? Porque quem bebe muito, bebe mal. Né? Aí, se você bebe mal, no dia seguinte você não quer nada com álcool, você tem horror. Você não... A regularidade no uso não significa um problema. De dependência. Mas né? o que a pessoa faz sob o efeito, a perda do controle sobre si mesmo. Então, basicamente, assim, de maneira simples, perda do controle de si mesmo. Quando há uma perda de controle, é um sinal de que o álcool está causando um problema. E aí, quando a hepatite, por exemplo, pode... Hein? Só dar uma complementação, só para entenderem melhor. Em termos assim, estatísticos, na literatura, se considera como abusivo quando existe um consumo acima de 50 mililitros de álcool por dia, em termos médios, né? Então, o consumo acima de 50, alguns falam em 80, atualmente já se tende mais a diminuir um pouco essa quantidade, mas seguramente acima de 50 mililitros de álcool por dia já começa a considerar um uso abusivo. O que é 50 mililitros de álcool por dia? Para termos uma ideia, as bebidas destiladas, cachaça, uísque, conhaque, etc., eles têm um teor alcoólico acima de 40%, 40% a 45%. Ou seja, 100 mililitros teria mais ou menos 40 a 50 mililitros de álcool. Então, uma dose diária de 100 mililitros corresponde a um copo de cachaça ou de um destilado semelhante. A partir daí já começa a significar um uso abusivo. Isso em termos gerais. Bom, mas aí teríamos uma... É claro que existe uma cirrose absurda no país. Não, mas aí existe... Seria a doença que mais mataria. Não, mas aí existe... Porque se um copo... Porque assim, uma dose de uísque é isso aqui, mais ou menos.
né? No copo, corresponde colocada no copo, 10 certo? mililitros, 20 mililitros. Que eu não sei, É nada de 5 vezes mililitro. isso, 5 vezes isso. O copinho de cachaça É 50 mililitros. é desse tamaninho, 50. né? É meio gordinho assim, mas ele é curtinho, né? Uhum. Tem gente que gosta de uísque no copo longo. Eu, por exemplo, Exato, gosto no copo longo, então ele fica só isso, Uhum. né? Acho que eu nem gosto mais de uísque. A gente muda de gosto, né? Eu não gosto mais. E eu não gosto mais. Eu fui falar agora, me dei conta de que eu não sei essa Muito tempo, medida né? mais, porque eu já não tomo uísque há muito tempo. Mas veja bem, A gente existe, pegou amizade com vinho e ficou nisso. Sim, processo, existe outro fator, o que você fala é verdade. Nem todo alcoolista vai evoluir para cirrose. Então, por isso que a cirrose não é tão absurda assim. É porque existem fatores correlatos. Então, o primeiro deles é a predisposição genética. Então, cada um tem a sua genética, cada um tem seu organismo, a sua sensibilidade, a sua resistência. Então, uma determinada quantidade que para um é muito, para outro é pouco. Entende? Então, estima-se que mais ou menos 15% dos alcoolistas, ou seja, aqueles que usam acima dessa quantidade, apenas 15% que vão desenvolver cirrose. Eu fiquei muito impressionada porque outro dia alguém me disse que um amigo da gente estava com uma amiga, estava com cirrose e ela nunca bebeu. Nunca foi uma usuária, nem assim socialmente. Então eu fiquei muito impressionada com isso. Mas ela tem outras causas que podem levar a cirrose. Aí explicou-se, né, que a hepatite pode dar, e aí pode ter hepatite fulminante se tomar um determinado remédio. Isso é uma outra situação, uma outra doença. É muito louco isso. É mais né? grave. Às vezes uma doença que não é nada num é tudo no outro. Dentro do tema álcool, né, que estamos focando, existe um tipo de hepatite que é muito grave, que é chamada hepatite alcoólica. Então, a hepatite alcoólica é um quadro agudo, que geralmente decorre do abuso exponencial do álcool, né? É aquele indivíduo que vai numa festa, uma balada e toma uma quantidade abusiva de álcool. Esse poderá, dependendo de outras situações, às vezes, que favoreçam, ele poderá desenvolver uma hepatite aguda. Gente, ele pode ter uma overdose uma de hepatite álcool. alcoólica, exatamente. É como se fosse, é como se fosse, exatamente. Caramba, isso eu achei que nem existia. Né? Porque a gente fica impressionado vendo sobretudo artistas pop, né, assim, estrangeiros. Né? A pessoa teve uma overdose de heroína, uma overdose, não sei o que. Eu nunca pensei que fosse possível ter uma overdose de álcool. E aqui Porque a nem pessoa já cabe está aqui, predisposta, sabe? né? Aquilo sim, vai só correto. Exatamente. sedimentar, né? Digamos assim. Nem cabe aqui descrever a evolução clínica disso, porque é tão dramática, e eu diria assim, até feio o acompanhamento desse paciente quando evolui com cirrose, que assusta. Falar na televisão assusta. Não. Então, é um fato que se repete cerca de 10% das autópsias do mundo. As pessoas apresentam já alguma cirrose. Então, é muito importante poder chamar a atenção de quem gosta de tomar álcool, que deve ter algum cuidado básico. O primeiro deles é ter um bom acompanhamento médico, para detectar precocemente Se a qualquer pessoa pode alteração beber. dessa ordem. Se a pessoa tem fígado para beber. Né? Não, certo. Porque tem gente que bebe a vida inteira no interior, é muito comum, né? A pessoa que toma cachaçinha para abrir o apetite. Exatamente. Né? E toma, sei lá, 50 anos. Eu não sei se é porque é uma cachaçinha. 50 anos é considerável a quantidade, né? Quem usa Não tem sempre nada. subestima, né? Hein? Quem usa sempre subestima, né? Sempre puxa para baixo, não é tanto assim. Mas não é incrível? Né? Tem gente que bebe a vida inteira. Tem. Mas como eu te falei, depende da predisposição genética, depende dos outros fatores correlacionados, né? Por exemplo, a mulher tem uma acessibilidade maior do que o homem. Quer dizer, uma quantidade, eu falei que 50 mililitros, acima de 50 mililitros já seria abusivo para o homem, para a mulher é menos. Acima de 25 a 30 mililitros já começa a entrar na faixa de abuso, né? É mesmo? E por quê? Porque ela tem um organismo... A mulher tem uma sensibilidade orgânica menor, a massa muscular menor, a massa adiposa maior, enfim, tem uma série de situações que expõem ela mais, né? Porque o que a gente vê, assim, no alcoólico é
vou ter que falar, é uma decadência, assim, né? No primeiro olhar, quando você olha e vê uma pessoa, que às vezes você trabalha, vê no seu trabalho pessoas que têm o olho mais vermelho, que tem um jeito inchado, assim, e a gente associa com álcool. Na escola não, porque todo mundo na escola é muito mais jovem, mas na vida profissional, vida social, você às vezes encontra uma pessoa que 2 doses, a pessoa já fica chatíssima. E com você muita vê que ela mudou, ela não era assim até, sei Aí lá, são alterações características da 2 anos personalidade. atrás, né? Tem essa coisa, assim, bem evidente. E a pessoa fica fisicamente mais decadente, não fica? Demora um pouco, né? Em relação a outros tipos de drogas. Ah, sim. Se for O crack, deve ser mais desenvolvimento do rápido. alcoolismo demora um pouco mais. Então vai passando um pouco desapercebido. E na turma do bar, sempre tem um que está um pouco pior e esse acaba angariando a atenção de todos. Está vendo como é que o fulano tá mal e tal? E isso diminui um pouco a doença que os outros possam estar tendo também. Aquele que bate o carro, aquele que brigou com a mulher, aquele que teve problemas com o garçom. Pessoal, esse cara está bebendo mal. Mas outros já estão com uma doença um pouco avançada, talvez até com a doença hepática, às vezes doença cardíaca, também a miocardiopatia, eles estão já um pouquinho piores, mas o comportamento ainda não entrega. Ah, tá. E o comportamento é decisivo nesse O comportamento caso. é decisivo. E o comportamento é tratável? Quer dizer, Claro. trata-se a cirrose ou busca-se o tratamento com a cirrose, ao mesmo tempo em que se busca o tratamento comportamental? Tem que ser paralelo? O hepatologista é fundamental, porque um alcoólico, para parar, é muito comum que ele precise de um susto, que ele tenha um dado de realidade, assim, que diga, cara, eu tenho que parar de fumar porque agora eu infartei. Ou eu tenho que parar de beber porque meu fígado está um negócio enorme. Então, muitas vezes, é preciso que a pessoa passe por um sofrimento, né? E aí o hepatologista é aquele que dá o diagnóstico, geralmente. Dar notícia Exato, ruim. o exemplo que ele deu, às vezes o fumante sabia que ele está com enfisema, às vezes é a necessidade que ele tem de parar. Mesma coisa com relação ao álcool. A hora que o usuário do álcool em excesso, ele sabe que está com uma cirrose, ele vai pensar 2 vezes, ele vai refrear. Então, realmente é necessário, porque a cirrose, o alcoolista, ele pode chegar até a cirrose, às vezes, bem, dominando normalmente as suas atividades, com uma vida aparentemente normal, sem grandes sintomas, ou seja, ele pode chegar até a cirrose sem grandes manifestações. E quando ele, por algum motivo, às vezes um exame periódico na empresa, muito comum acontecer isso, começa a aparecer alterações nos exames, naqueles exames periódicos que são feitos, ou ele vai fazer algum check-up, ou ele vai fazer alguma cirurgia, faz um pré-operatório, e surgem alterações em provas ligadas ao fígado, às vezes é a primeira coisa que chama a atenção. Qual seria um exame? Porque, assim, ele teria que fazer um exame de imagem desses, também, como é que chama? também, Esses poderosos. Ultrassonografias, ultrassonografia de abdômen total, sempre é uma aparecer, pista, não é isso? Às vezes é uma pista, ultrassonografia. Mas o exame de sangue não dá nenhuma pista? Um Também, exame desse que a também. gente, um hemograma? Também. Não o hemograma Hepatograma. especificamente, o hepatograma, exatamente. Então, o hepatograma são enzimas que existem no fígado, as transaminases, fosfatases, gama-GT, etc. Elas começam a se alterar. Então, às vezes, isso é o primeiro sinal de que alguma coisa está errada. Alguma coisa está funcionando mal. E se essas coisas estiverem normais, Sim. gama-GT, etc., Não descarta. não descarta, Não é isso que descarta. eu queria saber. Às vezes Porque- existe já uma lesão até importante, essas enzimas estão minimamente alteradas ou normais. Ah, é? Exato. É tudo Exatamente. meio traiçoeiro, né? Medicina não é fácil, não. Não é meio É traiçoeiro? um trabalho de detetive. Porque assim, o colesterol pelo menos é bandeiroso, né? Você vai lá, tua taxa está mais de 200, ou perto disso, você fala, opa, né? Exato, correto. Mas e aquele outro, como é? Que não é o colesterol? Triglicerídeos. 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 Uhum. O triglicerídeos dá sinal?
Ele não está propriamente ligado, o colesterol, o triglicerídeos não estão propriamente ligados à cirrose especificamente. Até pelo contrário, o cirrótico, ele tem um nível de colesterol baixo. Ele vai ver o colesterol dele, vai ficar feliz da vida, que dá baixinho. Mas por quê? Porque o colesterol é fabricado pelo fígado. Então, se o fígado dele estiver funcionando mal, o colesterol dele vai diminuir. Então, para ele acha que está muito bem e na realidade não está. Não falei que é traiçoeiro? Agora, o que é importante, Traiçoeiro o Dr. Jaber poderá discorrer melhor sobre isso, é o histórico. No nosso caso, a anamnese, né, como chamamos, é a conversa com o paciente. Então, se nós tivermos um bom relacionamento com o paciente, ele acaba se entregando. Ele acaba dizendo realmente o que ele faz, como ele vive, como é que ele se comporta. E aí nos dá a pista. Aí nós vamos seguir essa pista. O tamanho da garrafinha que ele bebe todo dia, né? Porque ele pode exatamente. falar uma garrafinha que é Exatamente, um litro. Então não é raro acontecer isso. Às vezes a pessoa até nem se dá conta. Frequentemente a gente atende a pessoa, conversa e tudo. Ela acaba dizendo, toma 2 latinhas de cerveja. Mas como é que a senhora toma? Não, todo dia eu estou naquela situação. 2 latinhas de cerveja por dia já é uma quantidade razoável. Quer dizer, às vezes eu brinco, aquela história da água mole e pedra dura, tanto bate até que fure. E é verdade. Quer dizer, esse fígado todo dia recebendo aquela dosezinha habitual, depois de algum tempo ele já começa a dar sinais que já está ficando cansado disso, né? Então já começa a aparecer as primeiras alterações. E quando chega assim num caso de sangrar e tal, como o do Sócrates, ele foi internado, isso saiu nos telejornais e tal, publicamente, boletins médicos do hospital, tudo. Dizem que ele foi internado por sangramento. Sim, correto. Que sangramento? É no esôfago, no estômago? Exato. Veja bem, quando ocorre já a cirrose já está instalada, o processo já está na sua plenitude. O que é a cirrose? O professor Jaber já deu uma primeira ideia. A proporção que vai havendo a destruição das células hepáticas, vai havendo a substituição daquele tecido nobre, tecido útil, né? Por uma fibrose, que nós chamamos. Que não deixa de ser cicatriz, mas cicatrizes que vão se instalando no fígado, e isso progressivamente vai se estendendo para todo o órgão. E a cicatriz, vocês têm exemplo de uma cicatriz que ocorre na pele, tudo é um tecido diferente, é meio endurecido, é um aspecto difícil, diferente do habitual. Então, isso vai endurecendo o fígado. Então, o fígado cirrótico é um fígado que fica endurecido. E esse fígado endurecido, ele começa a ser um obstáculo ao fluxo de sangue. Então, o sangue já não consegue fluir com a necessidade que ele tinha. O fígado é um órgão extremamente vascularizado pelas funções metabólicas que ele tem. Então, esse sangue já não passa facilmente. Então, ele começa a procurar outros caminhos. Como qualquer engarrafamento, a gente procura uma via lateral, lá dentro também. Está engarrafado, o sangue não pode passar com o fluxo que precisa, então ele vai procurar outros caminhos. E um dos caminhos que ele procura são as veias que passam pelo esôfago. E isso vai formar, essas veias vão se dilatar e acabam formando as chamadas varizes esofagianas. Essas varizes, elas estão numa área muito exposta, muito superficial, e que a mucosa que reveste o esôfago é uma mucosa muito delicada, muito fininha. Eles não estão preparados para esse volume de sangue. Exatamente. Então, aquelas veias dilatadas, submucosas, superficiais, elas têm um risco muito grande de romper. E a proporção que a pressão dentro dessas veias vai aumentando, chega um ponto que ela pode romper e vai dar hemorragia digestiva. Que foi o que aconteceu com ele. E não tem a chamada cura? A cirrose não cura. A cirrose ela pode estabilizar. Se por acaso essa pessoa tiver a detecção da cirrose numa fase ainda que nós chamamos... A cirrose ela evolui em fases, né? A primeira fase é a cirrose chamada compensada. Quer dizer, já existe anatomicamente a cirrose, mas o fígado ainda está funcionando. Ele ainda está desempenhando as suas funções. Porque o fígado é um órgão que tem uma reserva funcional muito grande. Para vocês terem uma ideia, nós poderíamos viver normalmente com 20% a 30% do fígado que nós temos. A prova disso, e baseado nisso, é que desenvolveu-se um projeto de transplante intervivos, em que uma pessoa viva, saudável, vai doar uma parte do seu fígado para o outro que está com a doença. E essa retirada do saudável, eu tenho um cliente meu que foi doador, retirou 60% do fígado dele.
Caramba. Então ele doou 60% do fígado dele para o cunhado, que era um cirrótico, e os dois estão muito bem, hoje já 6, 7 anos talvez depois. Então, é incrível. essa é O fígado não se recupera? Não, o fígado se regenera. Se regenera? Sim, o fígado sadio, o fígado sim, normal. do doador, Nesse por caso exemplo. que eu expliquei, tanto o meu paciente saudável, o fígado dele cresceu novamente, Cresceu, voltou ao isso é que tamanho eu sabia, original, que ele- como o fígado que ele doou para o cunhado Pro dele cunhado. também cresceu e foi para o estado do tamanho normal. E o Porque eram cunhado era fígados cirrótico? normais. Agora, o fígado doente, ele não tem O essa cunhado era capacidade. cirrótico? Era, exatamente. Então o fígado estava doente. Sim, estava. Por isso que ele teve que fazer o transplante, ele tirou. Ele tirou a parte doente? Ele tirou a parte, né? Tirou Tirou todo, o tudo. fígado todo. Tirou todo, ficou todo. só com E os recebeu 60% do outro. 60% do outro saudável. E esses 60% viraram 100? Cresceu para Cresceu, 100. cresce. É, Exatamente. olha, o né? fígado então deu É uma que nem colaborada aí, É né? nem rabo de lagartixa, ele cresce novamente. Esse detalhe é importante, eu não sabia que o Pô, rabo da lagartixa- já é uma aliviada, né? Já não é tão terrível. Agora, no caso dos Tem que alcoólicos, ter esse cunhado, né? No caso Com dos um fígado alcoólicos- ótimo. Isso, ótimo, exatamente. no Isso é caso mais dos difícil. alcoólicos, tem que parar de beber. É. Ah, é. Porque, Claro. Também o cara não às vai querer vezes, receber 60% do fígado do cunhado e continuar tomando todas. Às vezes convida o cunhado. Tem né? um cunhado legal, né? É. Ainda tem cunhado legal. Bem legal esse. Cunhado bem legal. Não, É, mas esse que aí recebeu não era alcoolista, não. Era por Não vale hepatite chamar o C. cunhado para comemorar, né? Tomar É, mas uma ele era garrafa. hepatite C, não era por álcool. Ah, não. tá certo. Hein? Eu tenho O cirrótico era por álcool. É, por hepatite C, não era por álcool. Ah, é? não. Eu tenho uma curiosidade sobre o seguinte. A pessoa que, vamos dizer, alcoólatra, que bebe, né, significativamente, É. chamada alcoólatra, Alcoolista, melhor alcoolista, dizendo. alcoolista. E agora fala É uma outra alcoolista. classe, né? Alcoolista. Ela já fica com o organismo dela, o álcool já fica permanentemente, já incorpora, e aí de repente ela toma um copinho só e já fica bêbada. É possível isso? Mesmo que ela tome pouco, ela já junta com aquele sangue que estava na corrente sanguínea, que fica rodando, se bebe todo dia? É, o álcool, o indivíduo que já está habituado, ele sente falta do álcool. É. A prova disso é que tem a chamada síndrome de abstinência, que o doutor Jaber Mas a vê com impressão que eu tenho é que frequência. ele fica bêbado mais rápido, porque já existe um certo sangue, um certo É, álcool porque rodando. o alcoólatra social, assim, que a gente já sabe que é o alcoólico, o alcoólatra, já que o nome tem, ele toma uma dose Já e já fica fica bêbado chato, Uhum. entendeu? É isso que a Lígia está querendo dizer. Elegantemente, ela está querendo dizer. Isso é porque ele já é alcoólico, o alcoólatra? Não, o que pode ocorrer é que ele já tem uma metabolização hepática já precária, Ah, tá. de modo que aquela quantidade que ele recebe já não consegue ser metabolizada adequadamente. Já vai purinha. Exatamente, vai fazer uma Ah, entendi. sobredose, né, vamos dizer assim. Então. Sobe rapidinho para É, cá. Ele exatamente, acumula, porque é muito comum isso no alcoólico, né? Exatamente. Quando a pessoa está caminhando para alguém falar para ele que ele é alcoólatra, o alcoólico. Ele geralmente tem. São 4 características básicas, né? Do psicólogo. São a negação, nega que tem a doença, projeção, acha que alguém é o culpado, alguém que lhe causou esse problema, racionalização, está cheio de argumentos, e geralmente é orgulhoso, que atrapalha mais ainda. Mas se não for nada disso, tem até jeito, né? Com isso tudo tem jeito. Então a gente vai para o intervalo com jeito. Volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Ó, tá todo mundo falando, tá no ar já. Ô, Mandu, que tal você falar atenção no ar, hein? Hein? Ah, com o tempo você pega no serviço. Ah, meu Deus. Eu não sei se depois dessa recomendação de não tomar álcool, acho que é melhor começar com Lígia Azevedo, sabe? Porque a Lígia tem... A primeira vez que eu entrevistei a Lígia, uma das inúmeras vezes, ela disse que ela fazia um estrogonofe
em vez de creme de leite, ela receitava, ela não fazia. Ela indicava que você usasse couve-flor. Couve-flor, Isso batido. nunca saiu da minha cabeça. E não é incrível? Para Ela engrossar o danada, caldo, né? para engrossar o caldo. Ela é cheia de macete. Lígia Azevedo. Lígia, a sua formação mesmo é educação física? É educação física. Estou Mas a fazendo vida uma formação inteira. agora para terapeuta corporal. Estou É? recomeçando minha vida de Recomeçando a sua estudante, vida. fazendo formação com a Thérèse Berterrat, com o curso da Thérèse Berterrat. Que Terapeuta barato. corporal, é. E a vida inteira, né? Você se dedicou a isso? A vida inteira. Você faz exercício desde quando? Desde sempre? Desde sempre, até não sempre, né? Porque o excesso de exercício também é tão ruim quanto não fazer nenhum. Ah, é? Compromete, né, as articulações, que quando a gente chega na terceira idade é que a gente começa a ver. Eu estava com uma dor aqui, bursite, eu não sei o que, eu falei, doutor, eu só estou caminhando, eu não faço mais nada, não tenho nem tempo. Eu falei, mas não é o que você está fazendo, é o que você já fez na sua vida. Eu digo, Quer dizer que aquela conta do sol, isso não é, você não está com algum problema na pele por conta do sol que você está pegando, mas o sol que você pegou... Tem a vida toda. Também na já me Ipanema disseram dos isso. anos Já me disseram 70, isso, anos exatamente, 80, já me disseram isso. aí repercute agora. Então também é assim com... Com certeza, com certeza. Com o Excesso de exercício. Excesso que eu digo é fazer exercício em altas doses, né? Como você deve ter feito muito. Fiz, muito. Ó, tem um picadinha lá, estrogonofe. Tem receita também no seu livro. O livro de receita ele foi acoplado ao meu livro de memórias. Então ia ser Aventuras do Cotidiano de Lígia Azevedo. Aí eu falei, mas o livro de receita já está esgotado e não querem mais republicar, porque já tem 10 anos de sucesso, e aí já querem outro livro de receita. Eu digo, então vamos fazer uma coisa, fazemos Aventuras e Receita de Lígia Azevedo. Então a diretora da Record achou uma ótima ideia e ela então republicou esse livro, que é um sucesso até hoje, de receitas, porque são as receitas que eu dou no meu spa, e todo mundo que sai do spa quer comprar o livro, não tinha mais livro, e agora tem também um pouco da minha vida, bastante da minha vida, tem bastante da minha vida. E o que você conta da sua vida? O que você... Eu falo sobre... Você não conta, porque você não vai contar mesmo. Não, eu falo da minha infância, que é desconhecida, né, de todo mundo. Eu nasci do Acre? Nasci há 70 anos atrás no Acre, quer dizer, é muito diferente, Deve né? ser muito bom a pessoa falar assim, tenho 70 anos assim, né? Eu falo. Né? Com essa cara boa, bonita, não deve ser? Vou fazer 70 anos, vou fazer não aumenta a idade também não, não, Lígia, pois é, pô. não. 2 meses só que eu aumentei. 69 anos e 10 meses. Então, 69, né? Quase 70. Então eu conto minha história do Acre, que é uma história assim, bastante diferente, né, de quem vive no Rio de Janeiro. Então eu vim de lá, toda uma educação diferente, uma forma de viver. Foi em 1941, né, diziam que nós éramos índios, que éramos bolivianos, entendeu? Então eu sofri muito aquele bullying, né? O bullying, que está na moda agora. Eu sofri muito bullying criança, porque quando eu abria a boca para falar que eu queria um caderno de desenho, eu falava, eu quero um caderno de desenho. Aí a criançada morria de rir. Então essa coisa, né, da criança que veio do Acre, que é uma realidade completamente diferente do que eu vivo hoje, ter me adaptado a ponto de hoje ainda estar no Rio de Janeiro, né, crescendo, vamos dizer, integrada, né, na civilização. Mas era precário mesmo? Como era o seu Acre? Não tinha luz elétrica, não tinha carro. A gente ia para a escola a pé, atravessava Igarapé para poder chegar na escola. Né? As casas eram de madeira, ou então eram de tijolo, mas coberta de zinco, coberta de palha. Né? Nós tínhamos açude dentro da fazenda, que era uma fazenda que meu avô tinha a família toda numa grande fazenda no Acre. Né? Então tinha fazenda de gado, fazenda que fazia de mandioca, e tinha alambique, que fazia álcool dentro da... Meu avô morreu de cirrose, Tinha um alambique dentro da fazenda, entendeu? Então, nós vivíamos todos ali no Acre, naquela situação. E eu me lembro essa disso. pessoa vem para o Rio, inventa o primeiro spa. O primeiro spa. Decide que a mulher deve ter um exercício diferente do homem. Você não defende isso? Claro, defendo até hoje. Até hoje. Minha academia de ginástica durou 35 anos só para mulheres. Eu não admiti esse erro na minha academia, que as mulheres fossem trabalhar, o corpo das mulheres fossem trabalhados igual ao dos homens. Eu acho que, como ele disse, né, a mulher é mais frágil, até na coisa da cirrose, né, que ele falou do álcool. Pode beber menos. Pode beber menos. Então, o exercício, a mulher não pode fazer exercício igual ao homem. Porque a forma de o corpo dela não permite, e aí o que ela faz? Ela realmente sobrecarrega as articulações.
aí fica todo mundo com problema de coluna muito cedo, aí muito cedo tem problema de joelho. Foi o esforço que fez para levantar tanto peso. Concorda, doutor? Ah, lógico, nada. Pois é. Então, com isso, eu fui taxada de demodê. E aí eu digo, bom, agora essa moda está pegando mesmo, todo mundo levantando peso, empurrando cordas, empurrando molas, eu vou sair fora dessa. E saiu mesmo? Saí mesmo. Você não tem mais uma academia hoje, nem um spa? Só tem o spa, claro, o spa. Eu continuo, porque o spa, dentro do spa eu faço trabalho de ginástica também. Os meus clientes têm também academiazinha de ginástica. E aí lá. você aceita Então, homens e mulheres no aceito, spa? aí aceita, sim. é diferente. Aí Porque regime homem e mulher pode fazer que não tem problema. Pode ser igual. Pode ser igual. Não tão igual, o homem pode comer um pouquinho mais do que a mulher. Homem pode comer um Porque o pouquinho metabolismo mais. do homem é mais É, acelerado, homem né? quando, sobretudo o homem que bebe, notou como ele emagrece rápido? Se ele tira o álcool, Ai, homem que porque bebe bastante desincha, né? regularmente, Porque ele desincha. tira o álcool. Ele desincha. Ele né? faz Começa a assim, mas a mulher pode tirar o álcool, que não é a mesma coisa. Tem a coisa hormonal também da mulher, né? Também. Incrível. A história da menopausa, essa coisa toda, isso funciona. Tem, Tem a gente vê muito tireoide. isso nos famosos, né? Assim, você vê o fulano bebe todo dia, aí você olha, de repente, aparece uma foto dele caminhando na lagoa. Você vê que ele está sem beber, está magro o tempo. Não é? Eu não vou dizer o nome, mas todo mundo sabe quem é. É incrível, como é brutal a diferença. Fico muito impressionado. Eu acho que você foi uma Eu acho até que pioneira nisso e você tem razão. certeza, Né? Porque a gente vê, sei lá, evidente, o que os né? médicos chamam de evidência. Né? Essas evidências. Liz Azevedo. Daí você veio para o Rio como? Eu do vim para o Acre? Rio aos 8 anos, embora eu já tenha vindo algumas vezes para o Rio, porque a família do meu pai morava no Rio. Eu, quando garotinha, conto isso no livro, né? Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 2 anos, aí eu vim para a casa da minha avó, aí depois voltei de novo para o Acre, depois com 8 anos me trouxeram para o Rio de Janeiro para ver se eu engordava, porque eu só queria ficar subindo em árvore, jogando bola, aquela coisa era muito danada, então sua avó vai se criar. Então, assim, eu conto muito e faço uma analogia, como essas coisas Ainda de bem que você você... não engordou. Você foi magra. Eu faço uma analogia, assim, falando da parte psicológica, né, do que é uma criança que toda hora sai do seu cotidiano e vai para um outro lugar, depois de lá ela volta para outro lugar, quer dizer, uma coisa, ela sente isso como abandono, entendeu? É mesmo? Então, como isso como isso pesou dentro da minha formação como pessoa, né? O fato de estar sempre sendo abandonada, porque a criança não, é puro sentimento, ela não racionaliza. Que ela você está indo para o Rio de Janeiro, vai ser melhor para você, porque você vai engordar, porque né? Ela está sendo abandonada pelos pais, pelos irmãos. Daqui a pouco já acostumou com a avó diz, não, agora você volta para o Acre, ali já volta para o Acre. Se você falar isso para uma criança hoje, nesse tempo que a gente vive, não é uma menina de 8, 9 anos, falar para ela, você vai para casa da sua avó para engordar, é capaz dela entrar numa depressão. Completa. Né? Porque a pessoa, ninguém mais quer engordar, nem criancinha, né? Assim, É verdade. não é? É verdade. E vai ser um problema. Como Aí é que vai você gerar... se interessou por essa área de educação física? Porque meu pai era Boa pergunta, professor gostei. e foi um grande atleta. Né? E eu comecei como ginasta, campeã brasileira de ginástica, e depois, aos 30 anos, eu resolvi fazer educação física. Né? Que eu queria ter feito, logo que eu terminei o ginásio científico, mas meu pai disse que não, a escola de educação física não é boa para meninas. Aquela história, entendeu? Aqueles preconceitos. Eu aí esperei 30 Foi anos. naquela época mesmo dos anos 70 em que houve uma invasão da ginástica, se fazia o Cooper, eu fui uma das se dizia. precursoras das academias de ginástica no Rio de Janeiro, né? E realmente foram muitos anos vivendo para a ginástica. Quando, na década de 80, eu fui para os Estados Unidos fazer um curso com a Jane Fonda, trouxe a ginástica aeróbica para o Brasil, fiz vídeos de ginástica, enfim, livro de ginástica. Você né? me lembra. Até que há uns 8 anos atrás, eu resolvi parar com a coisa, porque eu não concordava mais com o que eu via. E o pior é que as pessoas querem aquilo, e eu não posso concordar. Eu não posso concordar, ver uma pessoa com dor na coluna e botar uma tornozeleira com 7 quilos em cada perna, entendeu? Para ficar levantando. Eu vejo aquilo e eu começo a sentir dor. Eu fui campeã brasileira de ginástica rítmica, uma coisa suave, uma coisa, né, que hoje em dia também já extrapola um pouco. Aquelas criancinhas botam o pé aqui, né, fazendo ginástica com arcos, com bolas, já viu, com 5, 6 anos, já estão se dobrando em 2. Isso vai trazer problemas de articulação. vai ter que tarde. pagar esse preço Vai depois, ter que pagar o preço. um dia. Né?
Como dizem, o atleta, né, o ex-atleta está sempre bichado. A gente é que diz, nós, né, que somos campeões, está tudo bichado. É joelho, é coluna. Mas estão mesmo. Claro, porque rompem seus limites. Para você ser campeã numa modalidade, seja lá qual for, você tem que romper o limite. Tem que andar sempre no máximo, né? Sabe, passar um pouco mais. Uma vez eu fui numa ginastrada na Europa, participando na seleção brasileira, e perguntei a um japonês, como é que vocês fazem para ter essa técnica tão fantástica, para chegar a esse ponto de perfeição? Ele disse, quando a gente pensa que não aguenta mais, a gente faz mais uma vez. Nossa. É isso, é superar o limite. Quando não dá mais, aí tem que fazer mais uma vez. E vai cada vez superando Um mais. dia vai pagar isso. E um Essa dia paga conta o vai preço, aparecer. né? Toda conta aparece. Sim, claro. Né? Seja lá que conta for, onde No ela final, perde. É fatal. Então, esse livro é isso, é a minha Eu história. adorei, sabe por quê? Eu abri numa página, a página 110, abri totalmente ao acaso, né? Aquela assim, todo jornalista faz isso. E olha o que está escrito, que delícia, adorei isso. Não há quem não comece uma dieta, claro que eu já comecei umas 8.000, né? O que não quer dizer que eu fiz nenhuma direito, mas comecei umas 8.000. E vocês também já devem ter começado exatamente como ela diz aqui. Não há quem não comece uma dieta optando pelo creme cracker no café da manhã. Aparentemente inofensivo, leve, criou-se o mito de que esse tipo de biscoito não engorda. Muitas vezes o desejado pão é substituído pelo biscoito, sem saber que 2 creme cracker equivalem a 30 gramas de pão quentinho da padaria. 30 gramas de pão quentinho é um pãozinho francês. Não é? Porque no Vigilante manda a gente pesar aquele pão. Todo engraçado, como eu sou perita, eu sei. Sabe tudo, né? Ela sabe tudo. Não, saber eu sei. Saber é uma coisa. Creme Fazer Não, ela foge de mim para ir no spa há mais de 20 anos. É verdade. Um dia eu vou no spa. Não, eu fiz o Mas é spa uma delícia ao lado o da spa sua dela. casa, no Intercontinental, lembra? Ao lado da sua casa. Venha, fiquei esperando. Eu vou, hoje eu vou. Nunca foi. Nunca Eu sou foi. horrível. Mas eu amo, adoro eu Liz. amo ela assim mesmo. Mas eu gosto muito de você. Eu acho genial isso, porque o problema da dieta, eu acho que é o peso e a tragédia da coisa. Porque ninguém gosta de fazer uma coisa toda proibitiva, né? Por isso que eu acho, eu nunca esqueci a história eu adoro couve-flor, da couve-flor no estrogonofe, porque é verdade, porque você se pune, né, assim, nunca mais vou comer pão, aí você passa por uma padaria, quase que sai atrás do cheiro e vai dar na padaria, assim, né? Olha, você sabe que... Fica Aí viciado no creme naquilo. cracker que tem 30 calorias cada um, mais E ou o menos. creme né? cracker O cracker é uma não é enganação bom, mesmo. você tem que botar alguma coisa nele. Dentro, lógico, Você lógico. acaba engordando o creme do mesmo cracker. jeito, bota né? queijo, bota aquilo que ele Exatamente. leva, né? Olha, uma coisa que eu acho muito Incrível. importante é Eu a minha adoro essas experiência descobertas de Liz, relatando coisas como era o meu spa, como é hoje, né? Ele era muito rígido e tal. Então eu comecei a perceber, porque são 26 anos que eu faço isso, ininterruptos, lidando com mais de 10 mil pessoas. O meu mailing tem 10 mil nomes, só da pessoa principal da família, fora a mulher que foi junto, Então, assim, eu comecei a perceber que a grande infelicidade da pessoa que quer emagrecer é que na segunda-feira você diz, ai meu Deus, vou começar meu regime. Ela mostra logo, vou começar meu regime, né? Então, regime é como se fosse um grande castigo. Passou a ser uma palavra que significa castigo, coisa ruim, sofrimento. E eu disse, bem, eu tenho que mudar isso. Então, eu vou fazer esse spa num lugar onde seja muito agradável, onde você possa fazer um turismo, que é Búzios. Aí comecei em Búzios há 26 anos atrás. E aos poucos eu fui percebendo que se a gente conseguisse mudar, né? Mudar a sensação do spa, em vez de ser um castigo, ou em vez de ser uma coisa ruim, é um momento de alegria e é um prazer, as pessoas vão perder, né, aquela programação de que regime Deus me livre, não quero fazer. Então eu comecei a fazer o regime de uma forma muito agradável, com muita satisfação, na beira da praia e, sobretudo, com o tempo fui perdendo aquela coisa de que não pode sair, não pode beber, não pode ir para Búzios, comer nada. Eu dou liberdade. Porque também na minha experiência de vida, daí não só de trabalho como de vida, eu chego à conclusão que o ser humano sem liberdade, ele não é feliz. Então, sem liberdade, não há felicidade. A liberdade é fundamental para que a gente seja feliz. Aí eu comecei a dar liberdade para os meus clientes. Podem sair. Você já sabe tudo que tem que fazer, sabe que não pode comer, é com você. E dei, vamos dizer, essa responsabilidade para eles. E eu tive um resultado fantástico. As pessoas realmente vão para a Rua das Pedras. Você pode vê-las sentadas num botequim ou num restaurante, mas elas estão tomando Guaraná Light,
estão tomando um cafezinho, embora de noite não deva, mas eu finjo que não sei, entendeu? Então, dar liberdade para uma pessoa é a forma que você tem de incentivá-la a fazer o regime. Agora vem cá, você faz dieta? Faço. Você faz regime? Faz? Eu não faço dieta. Na verdade, a minha dieta não é uma dieta. Essas receitas, se você fizer e comer normalmente, elas são dietas porque ela não tem gordura, enfim, são pouco calóricas, mas são comidas gratificantes e gostosas. Saudáveis. E essas são essas comidas que eu você como. Eu como, porque é o que eu faço em casa. Sim, mas você não come só alface? por Não, exemplo. não, Você não. come comida. Eu só como 3 folhas de alface e 3 rodelas de tomate. Isso todo dia tem. Aí como carne, como proteína, tudo completo. Isso é que é importante que você coma de tudo um pouco. Eu vi que tudo tem até sobremesas aqui. Tem né? sobremesa, botei umas sobremesas de doce novas nesse livro, umas compotas de frutas, doces de frutas em compotas, muito interessantes. E é engraçado que tem as coisas, vatapá. Né? Ah, o vatapá, que você gosta, porque que é vatapá? É feito com creme de cenoura. Ah, é? A massa amarela. Você não bota o dendê? Não bota dendê. Bota a cabeça de camarão torrado, você moe a cabeça de camarão, ela fica com aquele gosto de dendê meio rançoso, e aquilo dá o gosto do dendê. Bota amendoim, né? Bota camarão seco, fica igual. Fica igual. Eu dei para uma baiana uma vez, uma baiana disse que era o vatapá baiano, ela jurou que estava comendo vatapá baiano. E é a base de cenoura. É o prato mais sofisticado que eu tenho, o vatapá baiano. O que mais que tem de golpe, assim? Adoro esses golpes. Olha, de golpe tem uma coisinha legal são as mousses que são feitas só com gelatina diet, sem levar creme de leite, sem nada. Né? Você pega, aquece o pozinho com a água, né? bem pouquinha água, aí você pega gelo, tritura um pouquinho o gelo e joga no liquidificador, e aí você joga a coisa dissolvida, a gelatina dissolvida, na água você joga ali e liga o liquidificador e ela fica. Aí ela vira raspadilha, de repente ela vira uma mousse, feito um creme. Aí você desliga, está pronto para tomar. Jura? Juro. E é Guarda bom? onde? É maravilhoso, é No uma congelador? gelatina. Não, na geladeira. É uma gelatina que você pode... Você está com um problema, o que eu vou servir de sobremesa? Se a sobremesa não deu certo? Na hora, enquanto você faz aquilo em 10 minutos. Já cansei de fazer isso na televisão. Faço na televisão. Tem até ovos nevados. Ovos com nevados. adoçante. Ovos nevados, se você pensar bem, não é muito calórico, desde que você não coloque aquele creme, né? Feito à base de ovo e essa coisa toda. Muito divertido. Casca de melancia em calda, como assim? Casca de melancia, para aproveitar tudo da melancia. Você nunca saiu da linha, assim? Você sempre Não, eu saio de teve vez algum em momento quando. dessa? Eu saio de vez em quando. Que Eu gosto, você por exemplo, uma coisa que eu gosto de feijoada também, mas eu como uma vez por ano. Sabe como? Um caldinho de feijão. As pessoas, quando eu vou jantar em algum lugar, né? Quando encontro as pessoas nas festas, elas vão atrás de mim para ver o que eu me sirvo no buffet para comer. Eu vou ver o que ela come. Um dia eu resolvi fazer uma brincadeira, vou encher o prato de alface e sair. Aí todo mundo ficou assim. Daqui a pouco eu voltei, agora ela vai comer outro prato. Vamos ver o que ela... Enchi novamente o prato de alface e saí. Na casa do Leleco. Foi muito engraçado as pessoas. E aí todo mundo ficou olhando? Todo mundo olhando, mas como? Ela só come alface. Mas não é verdade. Não é Você sabe que verdade. tinha uma época que eu fazia isso. Né? Né? Só alface. Só alface. Eu fazia uma quentinha de alface e levava para o Projac. Na hora do almoço eu comia alface. Abria a quentinha e comia só aquilo. Foi uma época da minha vida. E você comia só alface? Horrível. Não recomendo realmente. Você sempre foi magra, Alex. Não, eu sempre fui magra porque eu sempre cuidei. Não é que eu tenha uma tendência, mas eu sou neta de alemães, de belga, então de russo, eu tenho uma tendência, assim, eu engordo. Já engordei várias vezes, engordei 8 quilos, já engordei 10 quilos. Tive um problema hormonal, parei de fumar, então eu sou magra porque eu realmente cuido muito. Né? E leva uma quentinha de alface. Não, levava. Na época mais maluca, assim, de mais radical, eu levava. Hoje em dia eu não faço mais isso, não. E como feijoada mais do que uma vez por ano. Lá em casa. Na casa da Gabriela já comeu uma feijoada deliciosa. Volta aí daqui a pouquinho. Vamos aprofundar nisso já. Tá bom? Ficamos combinados assim, então. Intervalo, voltamos já. Sem Censura, no programa da TV Brasil.
endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então, é assim. Primeiro tem a vida da Gabriela, depois vira livro, a vida da Gabriela Leite, e agora vira peça, e a Alexia Deschamps está fazendo. Tá bom assim? Tá ótimo. Agora o resto é com vocês. Alexia, achei você tão socióloga aqui, né? Olha a carinha de Alexia, socióloga, que maravilha. Mas ela não está parecida comigo um pouquinho. Não Quer tá dizer, incrível? que ela é linda, né? Mas Ela é linda, mas ela conseguiu, né? Assim. Tem um Ela trabalho... criou uma Gabriela, deu trabalho? Não, tem um trabalho de visagismo do Leopoldo Pacheco. Visagismo é essa maquiagem que caracteriza, né? De caracterização, que é sensacional. Eu falei, nossa, que maravilha, porque eu queria isso. Eu queria uma coisa que ninguém visse a Alexia no palco. Olha isso, que impressionante, né? Essa aqui sou eu. Essa aqui é ela. É impressionante. É, incrível. Olha que barato. E aí já aproveita e já mostra o livro, que é da editora Objetiva. Não, eu quero mostrar mesmo a comparação, sabe? Pra gente ver como é que foi bom o trabalho. Muito bom. Gabriela, me conta um pouco da sua história. É aquilo mesmo que eu falei na abertura do programa? Eu estou aí fazendo esse trabalho de organização e tal há 30 anos, né? Comecei lá em São Paulo, eu sou paulistana, a trabalhar com as colegas e denunciar a violência policial, tudo mais, e fui indo. Fui a BH, trabalhei em BH um tempo e depois cheguei aqui no Rio, em 82, eu estou aqui desde 82. Fui lá para Vila Mimosa e lá fiquei por muitos anos, mas comecei a falar em público. Você trabalhou na Vila Mimosa? Eu trabalhei 6 anos na Vila Mimosa. Eu trabalhei 10 anos em São Paulo. Trabalhei na antiga, né? Sabe, antiga, logo depois que acabou a Zona do Mangue, quando eu cheguei no Rio, não existia mais a Zona do Mangue, aquela grandona, né, ali. Mas já tinha aquela pequenininha no Estácio, que parecia uma cidade do interior e tal. Aí foi lá que eu trabalhei um tempão. E quando você deixou de trabalhar, você já tinha um outro emprego? Como é que foi? Deixei de trabalhar na prostituição? É. Não, é porque eu já estava, assim, muito militante, trabalhando muito, viajando demais, ajudando colegas em outros estados a fundar suas associações. Nós temos 32 associações hoje no Brasil. Todas eu dei uma ajuda para uma assessoria, tudo mais, né? Então, muitas viagens internacionais, porque também fui trabalhar com documentos sobre prostituição para a ONU, né? E o movimento internacional, que eu pertenço também. Você fez um caminho, né? Fiz a partir disso. A partir daí, fiz. Que é um Mas caminho como é que você foi parar na prostituição? Uma história assim, de procurar a liberdade da forma que eu queria. Ela falou hoje de liberdade, eu sou obsessiva por liberdade. E dentro daquilo que eu acredito, por exemplo, se falou hoje de cirrose, eu adoro a boemia, adoro a noite. Eu estava até brincando com ele que eu só bebo depois da meio-dia, porque eu não sou alcoólatra, só bêbado que... Só alcoólatra que bebe de manhã, né? Mas eu bebo todo dia. Eu fumo, entendeu? E eu não gosto dessa história de tudo tem que ser através da saúde, hoje em dia, principalmente no mundo politicamente correto, né? Aliás, eu detesto politicamente correto. E aí eu resolvi ter para mim fazer algo que fosse diferente de tudo aquilo que eu conhecia, que eu sabia. Alguém pode dizer, você era maluca ir para a prostituição, né? Mas foi o que eu quis. Eu vi as meninas lá em São Paulo, eu frequentava o Bar Redondo, que era o pessoal de teatro que eu gostava muito, que eu fazia faculdade, eu fazia USP, né? E aí eu ficava olhando, assim, aquelas meninas entrarem no Laricórnio, eu achava tão lindo.
entendeu? Eu achava linda, elas muito chiques, que era uma boate chiquérrima. É, Né? uma boate chiquérrima. É, a Laricórnia. Ainda existe até hoje? Não, fechou. Depois que a mulher, que era a dona, morreu, eles fecharam. Que era embaixo do Hilton, lembra? O Hilton também fechou, aquele prédio do Hilton. Está em outro bairro. E o Redondo não existe mais, mas foi ali que eu comecei toda essa história. Mas tinha um glamour ali, né? É, tinha um glamour. Na sua época, digamos assim, na época que você prestou atenção. Isso. Era um glamour, porque a sociedade também era mais glamurosa, né? Hoje você não pode fazer nada, tudo é errado, não pode falar nada, né? Tudo é bullying, tudo Tudo é é isso, isso, né? homofobia. É, muito chato, tá muito chato hoje em dia. Tá complicado Muito mesmo. controlado. Eu sei como é que ainda conseguem fazer programas de humor. Não sei como que pode, né? Porque nada porque tudo pode. a gente fica, né, tenso, assim. Será que eu posso falar isso? É. É muito Impressionante, doido. É doido, é doido. Você não pode falar, por exemplo, favela, né? Tem que falar comunidade. Comunidade. Comunidade, eu também moro em comunidade. Eu moro na comunidade. Qual, né? Eu moro no Catete, tá bom, é uma comunidade, né? Agora, a favela, gente, é um nome tão lindo, né? Vem de toda a história do conselheiro, que era uma plantinha que tinha lá em Canudos. Daí o povo veio de Canudos fugido, viu uma plantinha parecida. Aqui é a favela. Quer dizer, tem uma história bonita, mas daí virou pejorativo, né? Eu acho terrível, eu continuaria a falar favela, né? Por exemplo. Eu também. Não é? Por exemplo. Gabriela é marrenta, Gabriela. Né? Hoje em dia você tem Ela neto, não tem papas filho. na língua. Eles devem falar também marrenta. A gente começa a peça falando isso, eu não tenho papas na língua. É um direito que eu adquiri. E adquiriu mesmo, né? Você vê quantas coisas que ela está envolvida na fundação, quantas entidades. Ela já fez muita coisa. Né? Quantas histórias, né? É uma vida vitoriosa. E você terminou aquele curso que você estava fazendo na USP? Não. Você sabe que na pré-estreia da peça, um amigo meu da UF, grande amigo, um doutor na UF e tal, ele chegou com uma sacolinha e falou, olha, isso é para você. Eu abri, era o ofício da sociologia, Bourdieu. Falei, nossa, Bourdieu, hoje na pré-estreia da peça, né, que é um cara difícil, pesado. Falou, não, isso é para ajudar você a voltar para a faculdade. Aos 60 anos, assim, voltar. Sei lá, eu estou fazendo outras coisas, né, minha vida, minha história. Mas você foi até que ano? Eu fui até o 4º ano. Mas tem um pessoal acho que você fez a faculdade também na vida real, né? Pois é. Tem um pessoal também que quer trabalhar todo um processo de doutor honoris causa, porque eu falo muito em universidade, né, sobre as questões de direitos sexuais e tal. Porque isso para mim é muito importante, ver a prostituição, ver o exercício do sexo como um direito sexual, né? Que é hoje uma disciplina dentro da antropologia, da filosofia e essa coisa toda. Então, eu leio muito por conta disso. Até para enfrentar o discurso preconceituoso e tal, né? Sou irônica, mesmo. Eu imaginava. Tem um aspecto na prostituição que é a exploração. Ou seja, da exploração social por parte de alguém que tem um poder sobre o corpo de uma pessoa que está um pouco indefesa. Existe um pouco esse aspecto. Como assim? Não entendi. A pessoa pobre que não tem outra alternativa e que não tem consciência, como você apresenta aqui, uma consciência, mas que ainda não formou essa consciência, que é até mesmo explorada. Você está falando de criança? De menores? Não, pode ser com 18 anos. Uma pessoa hoje em dia? Hein? Hoje? Uma pessoa com 18 anos hoje acabar se envolvendo na prostituição, não como uma causa, mas como um... Não sei, mas acho que a Gabriela está provando aqui que pode ser uma escolha. Claro, é isso Ou que eu deve falo. ser uma escolha. Deve, porque não existe... Eu só me preocupo, pegando a sua inquietação, a criança. Essa coisa também. que eu leio, assim, que Eu criança foi pega ou foi subornada com uma bala ou recebeu 10 reais
E se eu fico com terrível. vontade de ir lá pessoalmente bater na pessoa? Nós Porque inclusive... não é justo, não perversidade, pode. né? Porque o adulto pode fazer o que ele quiser. exato. Né? A O liberdade livre-arbítrio e é de tal. cada um, é o livre-arbítrio. Mas a Por exemplo, criança... nós vemos com muita frequência, criança havíamos no não. passado, a exploração de escravas brasileiras que iam com o espírito de conquistar algo, mas que não... Essa coisa de ir para a Espanha e tal. Olha, existe um trabalho de uma grande antropóloga da Unicamp, da Adriana Piscitelli, que quando ela pesquisa essa coisa das mulheres que vão para a Espanha. Até hoje tem. As mulheres vão para a Espanha, claro. E ela começou o trabalho com esse pensamento, que elas iam para lá levadas, né, por alguém, enganadas, sabe? Tudo adulta, mas enganada. Adriano o quê? Oi? Adriano o quê? Piscitelli. Piscitelli. Ela começou com esse pensamento, mas como uma pesquisadora honesta que ela é, conforme ela ia e voltava, encontrava mulheres, entrevistava tudo mais, ela percebeu que não é nada disso. Porque as mulheres vão porque quer um pé de meia maior, ganhar um dinheiro maior, com seu próprio dinheiro ela compra passagem e vai lá trabalhar um pouquinho e volta, depois, sabe, compra o seu apartamento e essa coisa, entendeu? Aí tem um Existe pouco de sonho também, tem né? muito Porque vai que ela sonho, encontra um porque- barão, um marquês. Acha que é o gringo. Olha, um eu gringo não e queria. casa. ir E algumas pra Europa casaram pra mesmo. trabalhar. Eu acho que tem várias pessoas que ficam, que encontram seus gringos lá. Com certeza. Porque tem, sabe, tem muita, nessa questão da prostituição, muita história. Para transar a história do estigma, do preconceito, mistura-se muitos assuntos, né? Porque, por exemplo, exploração sexual de criança é uma questão seríssima. Não tem desculpa, né? não tem perdão, né? desculpa, Não tem jogo. Mas prostituição adulta é outra coisa. E as pessoas misturam tudo, né? Tráfico de seres humanos é uma coisa. E tráfico de seres humanos existe agora em São Paulo, gente. Existe uma loja famosa, mundial, que eu não vou nem citar o nome aqui, que mantém trabalho escravo com bolivianos e não sei mais o que em São Paulo. Uma loja, uma marca espanhola, uma grife marca espanhola. Só falta Mas falar o parece nome. que não é a marca, não. Parece que é um trabalho terceirizado. É, O que eu terceirizado, li é que não é a marca Mas que que não é contrata. só Eles aquela contratam, marca, é pior. são várias que São usam. várias Sem marcas. saber, né? Bom, a China, a Nike na China. Eu acredito que... Tem. Então, É trabalho escravo. tráfico também. de seres humanos e trabalho escravo é uma coisa. Imigração para o trabalho é outra coisa. Todas são questões a serem discutidas, entendeu? Mas as pessoas botam tudo no mesmo caldeirão. A profissão de prostituta foi regulamentada? Disso. Ainda não. Mas há uma luta por isso. Fernando, meu grande amigo, Fernando Gabeira, Ele defende junto com você. Ele está com a gente. Ele tinha cabelo preto quando ele começou a nos acompanhar. Quando nós fizemos nosso primeiro encontro, em 87, ele estava lá. Eu tenho um vídeo da época que ele está lá, num circo voador, ele estava lá. E desde então continuamos juntos. Ele apresentou o projeto de lei na Câmara. Nunca foi à votação porque ele achava que não ia passar com esse monte de evangélico e católico e sociedade conservadora. E agora, bom... E também uma sociedade hipócrita, né? Porque está cansada de saber que tem, né? E finge que não existe, não tem, né? E o Fernando foi na pré-estreia, né? O Fernando foi na nossa pré-estreia. Não é uma profissão regulamentada e oficial, mas é proibido por lei? Não. Proibido é manter casa de prostituição. É isso que a gente quer tirar do Código Penal. Para que esses caras, eles assumam o seu lugar de patrão, entendeu? E paguem os seus deveres. Os direitos também, né? Das pessoas, ele os tem deveres. Os deveres deles, né? Deveres que são deles, nossos que são direitos. E coibir das também a profissionais, questão infantil, entendeu? Porque hoje em dia, você vai para uma cidade aí no interior do Brasil, você encontra jovens menores na prostituição. pode. Mas você vai falar para quem? Denunciar o bispo, né? É. Porque é tudo máfia. É. Tem que criminalizar isso, né? Claro. Para impedir, né? Não, com criança não tem jogo. Não tem jogo. Não pode ter jogo. Agora né? deve ser um desafio muito grande para a Alexia levar isso aqui. Você hein? já conhecia a Gabriela? Tá ótimo.
A partir do momento que eu conhecia de nome da Daspo, já tinha sido convidada uma vez para desfilar, participar, e eu tinha a maior simpatia. E aí, um dia, o Marquinhos Montenegro, eu estou procurando texto há um tempão, eu queria voltar a trabalhar, mas não queria uma coisa fácil, não queria uma coisa comercial, não queria uma coisa loura, eu queria mudar tudo. Eu falei, já que é para voltar, Mudou, eu quero né? voltar com um grande desafio para mim, né? Ficou até com cabelo escuro. E eu queria uma coisa realmente cult, difícil, uma outra coisa. Aí o Marquinhos viu o livro da Gabriela, falou, lê isso aqui, eu acho que isso aqui é interessante, hein? Me apaixonei pela história. E, nossa, é uma mulher, é isso. Aí a gente conversou e aí começamos a conviver e eu me encarinhei muito com ela, porque ela é muito cativante, ela é muito carismática, uma mulher muito interessante. Realmente, eu estou aí, trabalhei muito, ensaiei muito e estamos tentando fazer o melhor que a gente pode. Eu acho que a ideia é só melhorar, né? Porque a história dela é maravilhosa, E as é só pessoas saem você no palco? emocionadas Como é? do palco. Olha, Tem umas sou fotos eu. dela, olha a outra aqui. Sou eu com um jornalista, na verdade, que ele faz umas participações que é como se fosse uma entrevista. Então, tem várias partes da peça que eu praticamente é um monólogo, porque eu vou contando a infância, eu vou contando toda a vida da Gabriela. E aí entra na parte mais política dela, de entrevista. Aí o jornalista, o ator, faz uma função maior. E as pessoas saem todas com lágrimas nos olhos. Tem sido uma experiência muito interessante ver que as pessoas se emocionam. E, Gabriela, como se sentiu? Olha, menina, eu não quis, primeiramente eu não quis me meter na adaptação, nada, eu não quis ver nada, porque eu acho que o processo criativo que eles estavam levando, eu não podia me meter, né? Mas aí eu queria só ir na pré-estreia, me convidaram para o ensaio geral e ela não sabia, né? Me botaram lá atrás para ela não ficar nervosa. Gente, eu levei um susto. Primeiro que ali com as luzes tal, e a iluminação, né, tá fenomenal. Parecia eu, sabe? Mais alta. Parecia eu. Mas ela estava sentada, então. E a Alexia tá fenomenal. Vocês não sabem, precisa todo mundo ir assistir. A Alexia tá muito bem, né? Muito bem mesmo. Que né? Naquela hora. Não, ouvir isso da própria. Claro, é muito eu acho que é uma. E o teatro corre mesmo, hein? É CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio, de quarta a domingo, às 7h30 da noite. Estamos lá. Teatro 3 do Centro Cultural Banco do Brasil. Gabriela, quem diria, né? Pois é. São Paulo para o mundo. São Paulo para o mundo. Não, e vamos Uma fazer do essa Acre, peça em... outra de São Paulo, a outra... Alex Carioca. Eu sou mais ou menos. É buziana, não? Buziana, carioca, argentina. Tenho pai belga argentino, mãe carioca, mãe brasileira. Uma mistureba. Mas a gente ainda nasceu no Rio? Não nasci no Rio. Nasci em Buenos Aires. Ah, estou falando com uma portenha. Sim, está falando com uma portenha. É isso. Mas muito pequena eu já vim para cá, que a mamãe é brasileira. E eu até já pensei, de repente, em fazer essa peça depois lá, quem sabe? Claro. Porque eu falo espanhol muito bem, como eu falo português. Eu tenho irmãos e família em Buenos Aires. Mas daqui a gente vai para Brasília em janeiro, fazer CCBB lá, e vamos para São Paulo fazer CCBB em março e abril. Muito bom. Depois Buenos Aires. Quem sabe? Não, depois ainda vou estender Europa, uma França e temporada, Bahia? vou viajar muito por aqui, quem sabe depois ainda, se Deus quiser, para a Argentina. E por que não, né? Porque ela já é conhecida na Ela América, ela pela vai para todo ONU, congresso, todo mundo pra conhece tudo. muito. Ela faz várias palestras, participa de conferências no mundo inteiro. Então você pode ir. Vamos para a Argentina, vamos começar pela Argentina. Por que não? E deve ser legal isso, né? Eu tenho essa Você falar ideia. espanhol tão bem como você Eu fala falo português, como é ótimo. Na Argentina, quando eu estou lá, ninguém sabe que eu sou brasileira. Ninguém consegue perceber. E quando eu estou no Brasil, ninguém sabe que eu sou argentina. Então, é bom, me ajuda, né? Para fazer um trabalho lá, dá para eu fazer tranquilamente. Muito bacana. Gostei disso. Ó, vou pro intervalo, volta, a gente reforça de horário, tá bom? Tá bom. Adorei. Então, estamos combinados assim, sem censura, um programa da TV Brasil. Então, a gente tem que se organizar aqui. Sem beber, por todas as comemorações, as emoções, o Réveillon, o Carnaval, o Natal, o aniversário, faça um brinde, né? Você assina um contrato, oba, né?
Vamos tomar uma para brindar. E aí todo mundo é alcoólatra, então, doutor Eduardo? Não, né? Não, claro que não. Ah, por livre a cara aí das alegrias também. Não, veja bem. Até a Lígia deve tomar um espumantezinho, champanhe, não toma? Gosto de champanhe. Gosto de champanhe. Champanhe para É claro que a pessoa que já tem uma doença desse tipo, ela tem que pensar 2 vezes Não, a antes pessoa que de está embraçar. doente. Agora, ele não está totalmente proibido. Não é raro os meus pacientes que têm uma doença hepática, às vezes até nem por álcool, por hepatites virais, etc. e tal, mas aqueles também que têm uma doença ligada ao álcool, às vezes pensam, doutor, mas estou proibido, nunca mais vou poder tomar uma gota de álcool. Eu disse, não. Primeiro você trate, suspende o uso, que é para você voltar à sua normalidade. Ou pelo menos na melhor situação possível que você consiga chegar. E depois disso, é claro que em situações especiais você pode. Você não vai estar proibido de chegar no Réveillon, você tomar um brinde, um Prosecco. Chegar na ceia de Natal, você tomar uma taça de vinho com sua família. Mas desde que seja uma coisa eventual, seja uma coisa esporádica, mas não costumeira, como você fez até agora. Quer dizer, dessa maneira, não tem problema. Tem uma ajuda aí importante, que é de hoje em dia, que não tinha 10 anos atrás, ou se tinha, eu não sabia. Que hoje, quando você vai no supermercado, você tem uma garrafa, em lojas de produto natural tem muito, igual a garrafa de champanhe, de uma coisa de maçã ou de pêssego, que está escrito não alcoólico. E que você pode... existem várias bebidas. Cerveja sem não álcool. Tem cerveja sem álcool, tem vinho sem álcool. Tem várias usando opções, sem álcool, assim. está liberado, pode usar. Numa o problema é o festa álcool. grande, você está exposto, mas na sua própria residência, você pode, sei lá, dar uma tapeada em você mesmo com isso. Né? Claro. Por conta da lei seca que eu descobri essas coisas. Porque aí tem sempre um amigo seu que não pode dirigir, porque que não vai poder beber, porque ele ficou para dirigir naquele dia. É rodízio. Naquela noite, rodízio. É como tem em Miami, tem direto. Nos Estados Unidos, todo mundo faz isso. No Brasil está chegando isso. Aí você começa, quando você quer receber alguém na sua casa, a ficar tenso com isso, né? Falar assim, poxa, o que eu vou servir para uma pessoa que vai dirigir, que já foi escalado? É o motorista da vez, o motorista da vez. Aí eu comecei a descobrir essas coisas, que tem essa coisa, com o mesmo formato da garrafa, sabe? Vinho sem álcool, você encontra Tem, no supermercado? vinho só- Não, suco de uva, não? Casa assim- de produtos naturais, exato, digamos É um suco, assim. é um suquinho de uva É um disfarçado. suquinho de né? uva, é um suquinho É, de maçã, mequetrefe. É Mas claro que o gosto é legal. um pouco diferente. Não tem o barato do álcool. né, Exato. bicho? Não dá para se adaptar quem quiser usar. Vai né? ter que se virar sem álcool. Mas vai ter que se virar mesmo sem álcool, então vamos procurar a saída. No aspecto hepatológico, aspecto hepático, né? No fígado, não tem problema. Mas quando é um dependente alcoólico, Aí tem. a ideia em si, a recaída do dependente alcoólico vem pela memória. Então, quando ele se aproxima de objetos, ou bebidas, ou lugares, ou pessoas, ou de substâncias que lhe tragam boas Reacende memórias, o- mesmo não tendo álcool, isso já começa a ajudar Não, aí a no recair. caso do dependente de álcool é diferente. Eu falo aí- isso porque aí eu tem que fico assumir vendo que todo não é. dia chegarem pessoas meio destruídas. Mas a verdade é que cerca de 80% da população mundial não vai ter problema nenhum usando álcool. E também é o seguinte, se você tiver uma recaída, você tem uma chance de voltar ao ponto que você estava. Não é? Você pode se perdoar e retomar. Não é porque você teve uma recaída que você tem que se matar, né? É isso que eu estou querendo dizer. Você teve uma recaída, parou de novo, alô, parei, e volta pro ponto, não é? Pois é. Mas não é. É possível, né? É Se possível. você tiver uma recaída, também não pode arranjar uma culpa além da recaída, porque deve ser um bodão, né? Se você está doente, não pode, teve uma recaída, também se perdoa e para de ter recaída. Tá certo. Não é, Lígia? E come lá o estrogonofe com couve-flor, o vatapá com cenoura, o suco de não sei o quê. Lê o livro da Lígia Azevedo, editora best-seller. Nas melhores casas do ramo. Esse é seu. Obrigado. Quero com dedicatório. Já está. Leia, Leia. Para seguir essas receitas e aventuras de Lígia pode ser tão bom
Conto, ou melhor que só comer alface. A nossa Alexia não vai mais comer só alface. Não acabou isso. Acabou Quando era garota isso. eu conseguia, hoje em dia eu não consigo mais. Não. Mas consegue fazer uma peça, fazer uma Gabriela fenomenal, que a Gabriela disse aqui. Vamos lá, o avó né? dela é muito bom, a gente está trabalhando para melhorar. Cada Então, vez o mais. teatro é o CCBB, sala 3, que você falou, né? Sala Teatro 3, de quarta a domingo, às 7h30 da noite. Estarei lá na Até semana o que 30 vem. de outubro. Semana que vem eu estarei lá. Gabriela é Ela vai editora circular. objetiva, está aqui o livro que conta a vida de Gabriela. Você mesmo que fez? É eu e depois teve uma... E que neto é esse? A avó? A avó tem quantos netos? A avó tem duas netas. 2 netas? Uma de 19 anos. É mesmo? É onde eu sou melhor, né? Com exceção dessa última aqui, nessas 3 coisas. De filha, mãe, avó, você é a melhor avó. Eu sou melhor avó. É? Que bom. Valeu. Gente, muito obrigada por terem vindo. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Lembrando que esse programa reprisa hoje, exatamente como foi aqui feito, às 2 da manhã. Avisa seus amigos insônios todos. Valeu? Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser.